Paz do Senhor para os irmãos. Antes de nós entrarmos no tema da nossa lição, eu quero convidar vocês para o nosso seminário sobre patrística, conforme está colocado aqui na lateral, aqui em cima desse nosso slide. Ok? Nos dias 15, nós teremos aqui o pastor Cláudio César Laurindo da Silva falando sobre patrística, seus aspectos históricos. E no dia 16, pastor Sérgio Nascimento da Costa falando sobre o desenvolvimento doutrinário. São dois pastores altamente qualificados para estarem ministrando para o nosso crescimento espiritual, o nosso conhecimento bíblico. Então, eu quero convidar você para estar fazendo parte conosco, tá ok? Vai ser ali na rua Santa Luzia, 41, no centro de Nova Iguaçu. Tá aqui a foto da igreja e um mapinha para que vocês possam localizar, tá ok? Vai ser na Assembleia de Deus Central de Nova Iguaçu, Ministério Restaurando Vida, e será uma bênção receber vocês ali juntamente conosco, ok? Eu espero receber vocês. Fiquem na paz e vamos aí para a nossa lição desse domingo. Paz do Senhor, irmãos, nós estamos aí para nós falarmos da nossa lição número 1 desse trimestre que se inicia agora nesse domingo, né? Domingo de Páscoa. Espero que vocês aí já tenham aproveitado, já tenham agradecido muito a Deus pela ressurreição, pela obra de salvação que foi ministrada à vida de cada um de nós, tá ok? A lição fala o tema sobre deu dons aos homens, ou seja, é algo que foi dado por Deus, ou seja, foi nos dado, nós não compramos, nós não merecemos, é algo da graça, por isso que se chama de dom, porque é um presente que nós recebemos de Deus, tá ok? O texto áureo fala sobre subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, ou seja, todo membro da igreja recebe algo da parte do Senhor. Nós vemos isso na parábola dos talentos, vemos isso na parábola das minas, tá? Talentos em Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14, e as minas, Lucas, capítulo 19, a partir do verso 11. E ali nós vamos ver que todos receberam algo da parte do Senhor. E que um dia nós haveremos de prestar conta pela forma como nós utilizamos os talentos que foram recebidos por Deus, tá ok? Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que um noivo, Cristo, venha nos buscar. É interessante, né, que na obra do Senhor não existe INSS, existe uma tarefa que Deus espera que cada um de nós venhamos a desempenhar e prestaremos contas a respeito disso. Na leitura diária, 1 Coríntios 12, 4, fala sobre a diversidade dos dons, ressaltando a ideia de que é o mesmo Espírito que opera nessa diversidade de dons, tá ok? No verso 20 desse mesmo capítulo 12, vai falar agora sobre a nossa função como membros de um corpo. Somos indivíduos, somos pessoas, somos crentes, mas pertencemos a um corpo maior que é a igreja do Senhor. E assim como nós temos um corpo com vários membros, cada um desempenhando uma função, na mesma forma no corpo do Senhor, nós como membro, cada um temos a nossa função, o nosso papel a desempenhar. No verso 11, fala sobre a concessão, sobre algo que é vindo do Espírito, é o Espírito que opera, ou seja, não existe nessa operação dos dons ambição pessoal, busca de vanglória, competição. Por quê? Porque não é algo para o indivíduo, mas é algo para o Espírito. É o Espírito Santo que opera dentro de cada um dos cristãos. Se é o Espírito Santo que opera, se é o mesmo Espírito que opera, então não existe como o Espírito está competindo com a mesma utilização que faz no irmão ao nosso lado, ok? 1 Coríntios 12, 27 mostra que a igreja local ela se torna um reflexo
de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, ou seja, a igreja reunida, por isso que é vós, não é você, é vós, na assembleia, na congregação, na igreja, no ajuntamento, nós nos tornamos corpo de Cristo. Também, o procurar com zelo os melhores dons não é apenas no sentido da busca pelo dom, mas também no amadurecimento na utilização desse dom. Termos zelo não apenas para buscar, mas em fazer com que esse dom ele possa atingir o seu pleno potencial juntamente conosco, tá ok? E Efésios 4,12 mostra que a finalidade do dom não é pessoal, mas é uma finalidade que é para o crescimento da coletividade, da igreja também. Ou seja, ele quer o aperfeiçoamento dos santos, crescimento da igreja, tá ok? Leitura bíblica em classe. Tem alguns conceitos interessantes, né? A graça que me é dada é a graça que cada um recebe da parte de Deus. Essa graça, ela, apesar de estar disponível para todos, mas cada um vai receber na medida da fé, na medida que Deus reparte essa graça para cada um. Fala sobre a conveniência do saber, que nós precisamos ter um conhecimento adequado à nossa fé, ao nosso entendimento, tá ok? E fala sobre a medida da fé que Deus repartiu a cada um, ou seja, é a fé individual. Não adianta eu querer trabalhar com um dom do outro, mas eu preciso trabalhar com aquilo que tenho recebido da parte de Deus para mim, tá ok? Assim como um corpo, né, possui muitos membros, nem todos os membros possuem a mesma operação. Ou seja, nos versos 4, 5 e 6, vai mostrar que o corpo, eu, indivíduo, meu corpo, no final, ele é membro de algo maior, que é a igreja de Cristo, tá ok? E juntos, nós somos representantes desse próprio Cristo aqui na terra, porque nós pertencemos individualmente, somos membros do corpo de Cristo, do qual ele mesmo é a cabeça, ou seja, é na unidade da igreja que Cristo se faz presente aqui no mundo. Nós vamos ver também a divisão aqui dos dons, e é importante que Paulo ele vai mostrar aqui para que cada um possa utilizar o seu dom na forma como aquilo lhe foi dado e tendo zelo por aquilo que faz. Se você é colocado, né, para ministrar, né, para servir, faça isso com zelo. Se você é colocado para ensinar, se dedique ao ensino, né? Se dedique a transmitir. Ninguém pode ensinar aquilo que não sabe. É aquele que exorta, né? Exortar não é simplesmente ficar apontando o erro dos outros. Pelo contrário, exortar é a gente estimular, é a gente incentivar, é a gente incitar, né? É aquela camarada que às vezes a gente está correndo em grupo, começa a cansar, vem o outro do lado, não, vamos lá, não para não, continua. Essa é a ideia, né? É aquele que impulsiona o outro a não desistir. É aquele que lidera, que venha fazer isso com cuidado, sabendo que no final todos somos conservos de um Senhor que é maior e é sobre todos. Aquele que usa de misericórdia, faça isso com alegria, tá? Não tenha peso, não tenha pesar em exercer misericórdia com os outros. E lembrando que o dom é para o que for útil. Útil para quem? Útil para o Espírito Santo de Deus, ok? Na nossa lição propriamente dito, os dons da Bíblia, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o comentarista aqui ele fala justamente sobre a ação do Espírito na ação divina, distribuindo dons aos homens, mas essa
distribuição era feita de forma pontual, onde era apenas para alguns indivíduos e para obras específicas, diferente do que acontece no Novo Testamento, onde, por intermédio do Senhor Jesus, todos nós temos acesso a Deus e, por isso, todos os crentes podem receber os dons do Espírito Santo, né? Todos nós podemos receber dons da parte de Deus, ok? E é uma dádiva para a igreja, né? É interessante a gente trabalhar esse aspecto, porque a divisão que nós fazemos aqui é uma divisão meramente didática. Não é, em nenhum momento nós vamos ver que nas listas, né, que Paulo faz aos Romanos, Coríntios, à igreja de Éfeso, é uma lista exaustiva. Tanto é que existem dons que são citados em uma e outras não. Porque o que ele está mostrando é que aquele grupo de dons, eles são entregues para uma determinada igreja para que possa atender às necessidades específicas daquela igreja, ok? Não adianta a gente querer fazer uma comparação. Não, essa divisão é uma divisão meramente didática. A divisão de dons de serviço, né, dons de espirituais e dons ministeriais, nós vamos ver aqui em Romanos, fala sobre os dons no seu aspecto de serviço, no seu aspecto de utilização para o bem do próximo, não é para a ação pessoal. Nós vamos ver que em Coríntios é um dom que vai mostrar mais ações miraculosas, né, que ocorriam, sinais que iam fortalecer o discurso que a igreja primitiva tinha. E nós vamos falar também sobre os dons ministeriais, que é a capacitação que Deus dá para que determinadas pessoas possam desempenhar funções específicas dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, visando o crescimento dessa igreja, ok? Então, vamos lá. Os dons relacionados ao serviço. O apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Todos nós somos membros de um corpo que é a igreja do Senhor. Então, eu não posso achar que eu não preciso de um irmão ou que eu sozinho dou conta de tudo. Precisamos entender que fomos chamados para agir em conjunto, onde cada membro ele desempenha um papel, tá ok? No corpo nós temos diversos órgãos, diversos membros, diversos sistemas, cada um exerce o seu papel e todos são importantes para o bom funcionamento do corpo, e para que o corpo esteja bem, precisamos que individualmente cada membro também esteja bem. Por isso, né, a categoria de dons apresentado em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, né? Pois falamos de serviço. Então entende-se que quem serve está prestando o serviço para alguém. Observe que esses dons listados, né, em Romanos, eles colocam ministério, né, o ofício diaconal, a exortação, o encorajamento, o repartir, presidir, o uso da misericórdia. Esses dois estão relacionados com uma ação em prol do próximo, do outro. Não é uma ação para uso pessoal, mas são manifestações para que nós possamos agir para o outro, para o irmão. É um membro agindo para o bem-estar do outro. Os dons espirituais, Paulo ele vai dizer, né, que ele não quer, irmãos, que sejais ignorantes. Quer dizer, a ignorância faz com que muitas das vezes o dom ele não seja utilizado da maneira correta. Então, os dons listados em 1 Coríntios 12, né, palavra de sabedoria, ciência, fé, cura e por aí vai, são dons que vão mostrar as manifestações sobrenaturais pertencentes ao mundo espiritual. Isso é uma categoria particular da experiência religiosa do crente. O apóstolo Paulo, né, ele desejava que a igreja conhecesse algumas considerações importantes sobre esses dons. Nós vamos ver ali que muitas vezes
esses dons, eles refletem, né, a utilização desses dons, refletem a vida pregressa daqueles que estavam envolvidos, muitas das vezes, com a idolatria ou com as religiões de mistérios que existiam na época. Isso ainda pode ser visto nos dias de hoje, né? E muitas das vezes existem distorções nessas esferas, e essa acontece porque muitas das vezes os crentes, eles não são orientados para que esse dom ele seja aplicado de maneira correta. Por isso que muitas das vezes esses dons, eles se associam ao fanatismo, à corrupção doutrinária, movimento estranho, surgimento de heresias, justamente porque a igreja ela não foi ensinada a utilizar corretamente os dons que nos foi concedido, que lhe foi confiado, tá ok? Por fim, temos os dons ministeriais, conforme Paulo ele fala lá aos Efésios, e muitas das vezes os propósitos do Senhor concedê-lo à igreja, né, segundo a nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, são capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, né, dar a cada um a capacidade de exercer o seu papel e também promover o crescimento da igreja local. E, por fim, desenvolver a vida espiritual individual de cada um dos crentes, né? Ou seja, ele quer o aperfeiçoamento dos santos para aquilo que lhe for mistério, aquilo que lhe for necessário. Ou seja, é a ideia daquilo que o Espírito Santo ele distribui os dons são espalhados para a igreja, para quê? Para que a igreja ela possa crescer numericamente, ela possa crescer de maneira sadia e individualmente cada crente também possa ter a sua vida alicerçada da maneira correta. O Senhor da igreja ministre para servi-la com zelo e amor. É interessante que nesses dons ministeriais diz, né, ele deu uns para. Não é o dom que é dado para a pessoa, mas a pessoa é dada para o dom, ok? Por fim, a igreja de Corinto, né, é uma igreja problemática na utilização dos dons, não apenas nos dons. Nós vamos ver que a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele vai tratar de diversos problemas que existiam, tanto de ordem moral, utilização dos dons, na ministração da ceia, existiam diversos problemas e Paulo ele trata desses problemas na sua primeira epístola aos Coríntios, ok? Os dons, eles são importantes. O argumento utilizado pelo cessacionista, né, quem é? Aquelas pessoas que acham que os dons espirituais foram apenas para o primeiro século, e nós, como pentecostais, não aceitamos essa realidade, porque a promessa é para vós e para os vossos filhos, e para os que estão perto, para os que estão longe, para o que o Senhor chamar. Ou seja, os dons ele ainda estão disponíveis para todos nós. Mas Paulo, ele trata isso, por quê? Porque muitas das vezes, lá na igreja de Coríntio, os crentes eles estavam supervalorizando alguns dons em detrimento dos outros, quando na verdade todos os dons eles são necessários para o crescimento da igreja. Precisamos resgatar essa noção de serviço que Jesus Cristo nos ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm de Deus para que nós possamos servir melhor a essa igreja de Cristo. O dom não é para eu achar que eu sou melhor do que os irmãos ou que o meu dom é mais importante do que o outro. Não, cada um tem o seu papel no crescimento da igreja. A diversidade dos dons, né, chama atenção nessa lista dos dons apresentados e que muitas das vezes em Coríntios, Romanos e Efésios são quantidades diferentes, ou seja, não é a ideia de Paulo querer fazer uma lista exaustiva desses dons, não, mas mostrar que os dons eles são dados de igreja a igreja para suprir a necessidade individual de cada membro do corpo de Cristo que é representado pela sua igreja, né? A igreja, no caso, ela pertence à igreja maior, que é a igreja universal. E essa igreja visível, cada uma recebe uma quantidade, uma qualidade de dons para que eles possam atender a chamada daquilo que Cristo espera de cada um de nós como igreja.
Vale relembrar que ninguém é autossuficiente, ninguém pode viver sozinho. Cabe lembrar que se você amputar o braço, o corpo, mesmo que com dificuldade, ele vai viver sem o braço. Agora, o braço não pode viver sem o corpo. Ou seja, não existe membro autossuficiente. E se eu não sou autossuficiente, eu preciso também ter a humildade na utilização dos dons. Eu não posso me orgulhar ou agir de forma arrogante, autoritária no exercício dos dons, achando que eu sou maior, que eu sou melhor, que eu sou mais importante. Mas eu preciso ter humildade e principalmente temor de Deus. Porque na parábola das minas, assim como na parábola dos talentos, nem os talentos nem as minas pertenciam aos servos, pertencia ao Senhor, e que um dia esse Senhor viria prestar conta, pedir, prestação de contas dos seus servos. E nós precisamos aí entender que um dia todos nós iremos prestar conta da forma como nós utilizamos os dons que o Senhor ele nos tem dado. Ok? Fica na paz, até semana que vem, que Deus aí possa nos abençoar.